Olá, sejam muito bem-vindos à Escola de Atividades Gravitacionais. Hoje a gente vai ver um caso de levitação descrito aqui nesse livro que aconteceu com o próprio autor do livro, o Hiroshi Motoyama. Se você pega o livro e lê ele inteiro, você vê que pelo menos tem muita lógica no que ele fala e o jeito que ele coloca essa levitação dele me faz pensar seriamente que pode ser um caso real. Eu vou fazer um pequeno resumo aqui de como que o livro é estruturado e depois a gente vai ver essa parte onde ele conta o desbloqueio e a experiência dele em cada chakra e nesse chakra específico aí que levou ele a levitar. No começo do livro ele apresenta mais ou menos o que é o yoga, as 8 partes do treinamento de yoga. Depois ele apresenta uma das teorias dos chakras, os chakras e as nadis, conforme descrito nos Upanishads, que são um dos textos mais antigos aí, fazendo parte dos Vedas. Aí ele dá a tabela todinha aqui dessa teoria, fala depois de cada nadi, cada uma não, mas cada uma das principais, e ele vai também fazendo uma relação com os meridianos da acupuntura, mostrando que tem relação entre as teorias tanto indiana como chinesa e da fisiologia energética, Fala também dos 5 tipos de prana que a gente tem aqui no corpo energético. Depois tem um capítulo com os chakras e a nadi conforme descrito no Chakra Nirupana. Ele diz que essa é uma das melhores descrições a respeito dos chakras. Foi compilado em 1577 e foi traduzido para o inglês primeiramente por Arthur Avalon, que é o codinome aí do Sir John Woodroffe, que é um dos principais responsáveis aí pela cultura do yoga chegar na língua inglesa. Aí ele mostra também os versos desse texto, e a explicação de cada um dos chakras segundo esse texto. Depois ele traz mais uma descrição dos chakras, que são os chakras conforme descritos no Gorakshashatakam. Ele diz que se assemelham à descrição dos Upanishads, porém ele traz algumas informações adicionais, inclusive sobre os siddhis, que seriam as habilidades paranormais que acompanham aí o desbloqueio de cada chakra. O chakra que ele praticou a meditação e acabou levitando como consequência foi o Muladhara. E aqui nessa descrição diz que a meditação nesse chakra liberta a pessoa dos pecados. Então isso significa que você queima ali seus karmas, você elimina coisas, você torna-se leve, Então tem tudo a ver aí com a levitação. Depois ele traz a teoria dos chakras segundo o reverendo Ledbetter, eu nunca sei falar, que é o cara lá da teosofia, que foi um dos mais importantes lá da teosofia. Ele era um bispo anglicano e depois acabou lá conhecendo a Blavatsky e colaborou muito lá com a teosofia. Aí ele mostra a teoria também desse Ledbetter e comenta da diferença, para quem conhece aí os chakras sabe que na do Ledbetter tem um chakra que é diferente da do yoga. Aí ele comenta o porquê disso, que provavelmente o Ledbetter identificou os chakras do corpo energético e o yoga fala dos chakras do corpo emocional, Aí traz aí os desenhos das pétalas, dos vórtices, de quantos raios aí tem em cada. Depois traz mais uma teoria dos chakras, como descritos pelo Swami Satyananda Sarasvati. E nessa descrição ele também faz alguns comentários aqui sobre o Muladhara, que são interessantes em relação à levitação, Primeiramente ele dá uma dica de segurança aqui, que se você for trabalhar esse chakra, é muito importante que você já tenha desbloqueado o Ajna Chakra primeiro, porque senão você pode ter problemas sérios aqui, segundo ele. Então quem estiver pensando em fazer essa técnica aí que ele vai contar, primeiro trabalha bem aí o Ajna Chakra para não ter nenhum problema. Ele comenta que a Kundalini possui 2 qualidades contrastantes. Enquanto ela está dormente no Muladhara Chakra, ela existe apenas na condição inativa e além dos limites do espaço-tempo. Porém, quando você ativa a Kundalini, aí ela se transforma num tipo de força material,
sujeita às leis da dimensão física. Por isso que ela tem essa relação aí com a levitação do corpo físico, né? Ele conta também que quando o Muladhara Chakra desperta, ocorre um grande número de fenômenos. A primeira coisa que muitos praticantes experimentam é a levitação, porém a do corpo astral. Algumas pessoas têm a sensação de estarem flutuando no espaço, deixando o corpo físico para trás. Mas esse fenômeno limita-se aí à dimensão astral, então seria a nossa levitação emocional aí, né? Seria apenas uma projeção do psicossoma, do corpo emocional, que é diferente da deslocação real do corpo físico. Aí vem a parte mais interessante aqui que eu acho do livro, que é quando ele conta a experiência dele, né? De por que ele confirmou na prática essa teoria. Então ele conta que quando tinha 25 anos, a prática dele consistia em ele levantar 3 da manhã e praticar os asanas por mais ou menos meia hora, que são as posturas do corpo físico, e depois permanecer sentado durante 3 ou 4 horas. A primeira parte da meditação ele dedicava ao pranayama. O pranayama é o controle do prana, né? Seria o trabalho energético. Prana é a bioenergia e yama é a disciplina, o controle. E a última meditação era a concentração em determinado chakra. O método de pranayama inicial que ele praticava era o seguinte: ele inspirava o prana através da narina esquerda, expandindo o abdômen inferior por 4 segundos. Retinha o prana por 8 segundos, então elevava a kundalini a partir do cóccix até o abdômen inferior, que é onde fica o chakra Svadhisthana, o segundo chakra aí de baixo para cima. Aí ele contraía os músculos abdominais. Aí ele visualizava esse prana que entrava misturando e se unificando com a kundalini durante 8 segundos. Então expirava pela narina direita por mais 4 segundos. Assim esse ciclo respiratório levava 24 segundos. Ele repetiu o processo, começando pela narina direita e terminando expirando pela narina esquerda, e assim por diante alternadamente. Ele fazia isso mais ou menos de 14 a 21 vezes, e depois de 1 ou 2 meses ele já conseguia prolongar o período de retenção do ar para 1 minuto ou 1 minuto e meio. Também uma técnica para você ter experiência fora do corpo é você prender a respiração, é a técnica do monóxido de carbono. Porém é uma técnica perigosa e se você não tiver muito preparo, né, se você não estiver treinando há muito tempo, pode ser uma coisa perigosa, né, a apneia. Quando ele começou então a se concentrar no chakra Svadhisthana ou no chakra Ajna, ele percebeu que os pensamentos seculares dele tornavam-se cada vez mais raros. Então era ele se tornando leve, né, a mente dele se tornando leve. O yoga é uma disciplina negativa, né, no sentido de você eliminar coisas, eliminar pesos, queimar os karmas. Então ele passou a sentir o corpo e a mente com uma quantidade extraordinária de energia. Como resultado dessa prática, ele conta que a condição física e psicológica dele começou a mudar. Antes ele tinha muito problema de estômago e sofria de um problema auditivo, e também costumava ficar muito nervoso e afetado mental e fisicamente com a chegada de uma tempestade. Diz ele que num prazo de 6 meses depois do início da prática da yoga, todos esses problemas desapareceram. Aí, conforme ele foi continuando essa prática, ele começou a observar algumas sensações novas. Começou a ter um comichão no cóccix, um tipo de formigamento na testa e no alto da cabeça, e uma sensação de febre na parte inferior do abdômen. Ele começou a ouvir uma espécie de som semelhante ao zumbido das abelhas na região ao redor do cóccix. O olfato dele ficou muito sensível e ele não aguentava mais cheiro ruim. O cheiro ruim para ele ficava muito maior do que era. Ele ficou assim por mais ou menos 2 ou 3 meses, e um dia, quando ele estava meditando diante de um altar, como era de costume, ele teve uma forte sensação febril no abdômen inferior. E aí ele notou lá que tinha um círculo de luz vermelha escura, muito parecido com uma bola de fogo que estava prestes a explodir e estava no meio de uma nuvem de vapor. De repente ele sentiu um poder inacreditável subindo através da espinha dorsal até o alto da cabeça dele. E apesar de ter durado só 1 ou 2 segundos, ele diz: "Meu corpo elevou-se do chão por alguns centímetros." E isso deixou ele aterrorizado. O corpo dele todo estava ardendo e ele sentiu uma dor de cabeça muito forte que não deixou ele fazer mais nada durante aquele dia. O estado de febre continuou por uns 2 ou 3 dias.
Ele tinha a sensação de que a cabeça dele ia explodir de tanta energia. A única coisa que ele diz que acha que não deu um problema maior foi porque ele já tinha aberto aí o portal de Brahma no alto da cabeça. Por isso que é muito perigoso você mexer com essa energia tão poderosa assim de repente, né? Ou fazer como algumas pessoas fazem, que tentam libertar essa Kundalini aí na marra, às vezes até na porrada mesmo. Aí ele conta que essa foi a primeira vez que ele experimentou a elevação do Shakti Kundalini até o alto da cabeça através da Sushumna, né, que chama o meridiano principal aqui, os dois meridianos principais em formato de cobra aqui na coluna. E ele diz que não sentiu nenhuma dificuldade física e mental que geralmente acompanha a experiência, provavelmente porque ele já tinha libertado esse portão de Brahma. Aí essa Shakti pôde ir direto aí para a dimensão astral sem trazer maiores problemas. Quem quiser entender sobre a fisiologia energética aí, que é muito detalhada tanto no yoga como na medicina chinesa, ele explica aqui essas duas vertentes e junta elas duas também com muito detalhe, muito bem explicado. Eu acho que isso aqui tem tudo para ser um caso real. No máximo foi só uma levitação também de corpo emocional e ele achou que foi uma levitação de corpo físico, né? Mas de toda forma a técnica que ele usa é muito interessante para a gente estudar. Quem tiver coragem e paciência para se preparar antes, para fazer isso com calma, vale a pena investir nessa linha aqui, porque pelo que dizem é praticamente certo a levitação, e isso mostra também que a levitação não é um fenômeno tão mirabolante e não é o alvo principal de ninguém. Não vai adiantar nada você levitar se você não tiver conseguido trabalhar bem aí seus rabo preso com o karma. Então, para terminar, encontrei esse ditado aqui por acaso no livro dele: e todas as coisas, não importa quais sejam, estão sujeitas a mudanças, porque uma vez criadas devem chegar a um fim. Transcendendo o nascimento e a morte, encontraremos Shunyata, o vazio absoluto e a bondade suprema, que é o Tao, provavelmente. Se você quer acompanhar aí nossa pesquisa sobre levitação, se inscreva no canal. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui nos comentários ou manda para o nosso e-mail. A gente lê tudo e responde tudo. E a gente está atrás de fontes, né? Porque esse assunto é muito complexo e muito pouco estudado ainda. Então, se você tiver mais fontes aí de sugestão para a gente, por favor, nos avise. E vai acompanhando aí para ir vendo o desenvolvimento dos nossos exercícios físicos, energéticos, emocionais e mentais, que farão parte aí das nossas atividades gravitacionais, buscando adaptar melhor todos os nossos corpos à gravidade e, de bônus ainda, a gente vai levitar, né? Mas, como eu sempre digo, o mais importante é o trabalho energético, é o autoconhecimento, é a pesquisa. Um abraço, muito obrigado e voltem sempre à Escola de Atividades Gravitacionais.